Netuno em trânsito, 11ª casa. 11ª casa. Quando Netuno está em trânsito pela 11ª casa, passamos por fases de incerteza e confusão acerca de nossas metas e objetivos na vida. Isso acontece porque nossos ideais estão se modificando. A visão do que esperamos ganhar ou realizar em nossa vida está mudando continuamente. Os ideais que tivemos até agora nos parecem estreitos e circunscritos demais e, dessa forma, perdem sua validade ou poder. Até que um novo conjunto de ideias ou ideais possa ser formulado, ficamos sem direção e sem saber em que acreditar ou o que esperar. Com o tempo, a incerteza passará e emergiremos dela com um renovado senso de visão ou propósito, não apenas em relação a nós mesmos, mas possivelmente em relação a todo o planeta. A maior parte de nós tem uma identidade encapsulada na pele. Definimos a nós mesmos pelas fronteiras da pele. O que está dentro da pele somos nós. O que está do lado de fora é não nós. Mas nos definimos também pelo que possuímos, por nosso trabalho, por um relacionamento ou casamento nos quais estamos envolvidos, pelos filhos que temos, por nossas crenças religiosas, etc. Em outras palavras, nossa identidade individual se expande para incluir coisas que estão além das fronteiras do nosso corpo físico. Com o trânsito de Netuno pela casa 11, é possível levar isso ainda mais adiante, de forma que transcendemos nosso ego e nossa separatividade, identificando-nos com um grupo de pessoas ou com a própria humanidade como um todo. Podemos até mesmo chegar a vislumbrar o que os místicos descrevem como nossa unicidade com toda a vida. Uma profunda interligação com os outros que se estende para além dos laços tradicionais da Igreja, do Estado ou da família. Einstein falou em ampliar nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas. O filósofo e historiador Will Durant disse algo semelhante ao escrever: o sentido da vida repousa na oportunidade que ela nos dá de reproduzir ou contribuir para algo que é maior do que nós mesmos. Ao invés de ficarmos preocupados apenas com nossas necessidades e exigências pessoais, podemos apoiar e promover as necessidades da humanidade, especialmente dos segmentos da população que sentimos ser maltratados ou não compreendidos. Netuno em trânsito na 11ª, em uma de suas mais amplas manifestações, promove essa espécie de altruísmo. Uma preocupação com outras pessoas inspira uma tal visão utópica que nos motiva a participar de grupos que lutam pelo humanitarismo e por causas sociais ou espirituais. Queremos nos juntar com as outras pessoas para levar ao mundo nossa ideia de verdade, justiça ou beleza. E esse período pode ser uma época em que damos do nosso tempo e de nós mesmos para propagar ideias que acreditamos serem benéficas ao planeta.
Essas causas e ideais podem ser nobres e podem produzir muitos efeitos positivos. Entretanto, sempre que Netuno está envolvido, podemos nos deixar levar por nossas crenças e visões. Também podemos ter fé em algo que mais tarde nos decepciona ou não produz o que, no começo, prometia realizar. Para tornar as coisas ainda piores, Netuno traz consigo uma tendência ao proselitismo, uma certeza emocional de que aquilo que vemos como a verdade é também o que os outros precisam. Damos-nos inteiramente a uma causa, voamos alto demais. Netuno é paradoxal. Inclina-nos a tais voos de emoção e sentimento. Mas se formos longe demais, furará com seu tridente a nossa bolha num determinado momento e nos trará de volta à terra. Tudo que sobe tem que descer. Muitos astrólogos nos advertirão a respeito dos perigos desse tipo de inchaço netuniano e nos aconselharão a evitar chegar ao ponto mais alto de qualquer uma das preocupações típicas da Casa 11 nesse momento. Trata-se de um conselho sensato, mas mesmo assim, ainda há muito a aprender quando cometemos o erro de nos deixarmos levar. É verdade que corremos o perigo de subir muito e, em seguida, cair de cara no chão, mas a experiência como um todo pode capacitar-nos a amadurecer e a crescer, de uma forma que, de outro modo, não seria possível. Sejam quais forem nossas opiniões, nobres ou mal concebidas, nem todos nós usaremos o trânsito para percorrer o caminho da redenção da humanidade. Há muitas outras formas pelas quais podemos experimentar os efeitos de Netuno por meio da questão dos grupos pertinente à 11ª casa. Podemos ser atraídos por sociedades e seitas secretas, por grupos artísticos ou por círculos espiritualistas e psíquicos. Ou procuraremos um grupo para a nossa própria redenção ou salvação, supondo que através da experiência de participar nele, seremos limpos e purificados. Podemos ficar decepcionados com um grupo ou fazer sacrifícios por ele. Damos nosso dinheiro e nosso tempo a causas ou abandonamos outras atividades para ir a reuniões ou para seguir um código de conduta de um grupo em particular. O envolvimento com grupos pode ser uma forma de escapar de problemas que temos em outras áreas da vida e que necessitam de atenção. Há uma tentação de se perder num grupo ou de deixar prender por um redemoinho social em busca de amigos charmosos, que fortalecem nossa imagem e noção de valor próprio, fazendo-nos assim tirar nosso senso de identidade do grupo ao invés de nosso interior. Esse trânsito se fará sentir através de questões relacionadas a amigos e amizades, manifestando-se de forma mais positiva. Netuno poderia aqui indicar amigos que nos apoiam, preocupam-se conosco e estão presentes quando realmente precisamos deles. Ou amigos que alargam nossos horizontes e nos abrem para novas visões e metas. Da mesma forma, nossa capacidade para ajudar e alimentar nossos amigos será intensificada. Entretanto, se pedimos repetidamente a ajuda de nossos amigos para que nos salvem, não apenas estaremos abusando de sua paciência, mas ainda fracassaremos no desenvolvimento das qualidades interiores das quais necessitamos para lidarmos com nossos próprios problemas. Inversamente, sobre esse trânsito, nossos amigos podem precisar de nós
como seus salvadores, ou podemos assumir como nossa missão salvá-los de alguma forma. Como sempre acontece com Netuno, precisamos examinar quaisquer motivos pessoais ocultos que estejam contribuindo na decisão de assumirmos esse papel. Será que salvar os outros é a única forma de nos sentirmos dignos de amizade? Ou que tipo de poder nos dá essa nossa atitude? O que estaríamos querendo curar em nossos amigos ou do que queremos salvá-los? E por que tais coisas nos aborrecem tanto? Há momentos durante esse trânsito em que podemos ter alguma dificuldade de encontrar um grupo no qual sintamos bem, ou amigos dos quais nos adequemos. Em geral, os novos amigos que atrairemos irão refletir as qualidades de Netuno. Podem ter peixes, Netuno ou a casa 12 fortes em suas cartas natais. Podem ser artistas, pessoas que se dedicam às artes da cura, sonhadores ou outras pessoas envolvidas em quaisquer das profissões e interesses associados a Netuno. Velhos e novos amigos podem, durante esse período, passar por trânsitos significativos de Netuno. Podem estar passando por dificuldades físicas, psíquicas ou materiais. Ou se abrindo para a inspiração artística ou mística. Esse trânsito também nos torna mais suscetíveis à influência de amigos e grupos em geral. Sua influência pode ser construtiva, fazendo-nos conhecer novas atividades e comportamentos úteis. Mas sob esse trânsito é muito fácil simplesmente abnegar da responsabilidade pessoal por nossas ações e nos deixar levar pela multidão, escorregando em formas de comportamento negativas ou destrutivas. Seja qual for a casa ou esfera da vida que Netuno encampe, o discernimento e a visão clara das coisas nunca estão na ordem do dia. Se de alguma forma for possível, devemos ser discriminativos na nossa escolha de amigos ou grupos nesse momento. Se não o formos, Netuno pode ser uma dura lição para nós. Quando Netuno se movimenta através da 11ª casa, podemos passar pela experiência de sermos traídos, decepcionarmos-nos ou sermos abandonados por amigos. Em outras palavras, nossos ideais de camaradagem se frustram. Algumas vezes, um amigo age de maneira imperdoável e sentimos não ter outra alternativa senão romper com ele. Entretanto, se nos pegamos culpando repentinamente nossos amigos de não agirem segundo nossas expectativas, talvez sejam as nossas expectativas que devam ser reexaminadas, abandonadas ou modificadas. Se acreditamos que um amigo deva compartilhar todos os nossos gostos, metas e paixões, estaremos exigindo demais da amizade. Se insistimos que um amigo sinta apenas amor e confiança absolutos em relação a nós, estaremos esperando demais desse amigo ou de qualquer outro ser humano nesse caso. Em certo nível, os amigos se alegrarão por nossas realizações e sucessos, mas, ao mesmo tempo, secreta ou inconscientemente, podemos ter inveja de nossa boa sorte. Eles querem ouvir sobre nossos triunfos, mas uma parte deles pode estar concorrendo conosco e se ressentir da felicidade que sentimos ou do nosso maior sucesso. Com Netuno em trânsito através da casa 11, amigos que esperávamos adequarem-se perfeitamente a nós podem nos decepcionar ou podem admitir ou demonstrar
as emoções mais escuras e negativas que têm em relação a nós. Sentimentos que podem não acreditar que conviveriam com a amizade. Em vez de rompermos sistematicamente o relacionamento nesses casos, o que Netuno pode estar pedindo é que deixemos irem-se as expectativas irreais que temos da amizade e que aprendamos, em lugar disso, a perdoar e a aceitar melhor os outros. Em alguns casos, sobre esse trânsito, perderemos amigos, talvez através da morte. Como em qualquer morte, iremos precisar de tempo para reconhecer e aceitar a perda e para permanecermos com a tristeza, raiva ou culpa associadas ao fato. Se tivermos a oportunidade de estarmos próximos a um amigo que está à morte, a influência de Netuno nessa casa indicará que podemos estar capacitados a ajudar esse amigo nessa transição. O que ganhamos com esse tipo de experiência não só nos ensinará muita coisa sobre a morte e sobre o morrer, sobre renúncia e fé, como também sobre a vida e sobre o viver. Não importa com quanta persistência tentemos alcançá-los, alguns de nossos objetivos de vida podem escapar de nossas mãos durante esse trânsito. E podemos ser forçados a reconhecer que alguns de nossos alvos e expectativas eram irreais ou improváveis. Sonhos infantis de riqueza, fama, romances de contos de fada, que duram mais sempre terão que ser abandonados para dar lugar a ideais mais realistas que temos capacidade de realizar. Mesmo se efetivamente realizamos muitos desses desejos, a verdade é que ainda assim ficaremos vagamente insatisfeitos. No trânsito de Netuno por essa casa, temos fé em nossos sonhos. Se eu tiver isso ou aquilo, então eu seria completo. Raramente, entretanto, a realização do tipo que Netuno procura pode ser completamente satisfeita. Não, certamente por qualquer outra externa, cuja riqueza material, um ser amado, ou princípios ou causas nobres. A sensação perdida de totalidade que todos procuramos obter, de novo, existe efetivamente, mas não pode ser encontrada quando a procuramos do lado de fora de nós mesmos. Só podemos encontrá-la em nosso próprio interior.